Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental e Direito Urbanístico da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Como você sabe, o nosso programa ele se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, que é um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje e que será sobre competências constitucionais. Num segundo momento, nós temos o Pergunte ao Professor. No Pergunte ao Professor, os candidatos que estão em todo o país enviaram dúvidas, questionamentos à nossa produção e vamos respondê-las. E, finalmente, no terceiro e último bloco, o X da questão, é o momento que vamos responder 2 perguntas de provas anteriores. Doutoras e doutores, o tema do dia versa sobre as competências constitucionais em matéria ambiental. E eu pergunto a vocês, quais são as competências dos entes federativos em matéria ambiental? Quais são as competências da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios em matéria ambiental? No mesmo sentido, o que é competência legislativa, bem como competência administrativa? Estas e outras questões nós vamos abordar no tema do dia. Competências constitucionais em matéria ambiental. Este é o tema do programa de hoje. Pessoal, competências constitucionais é um dos temas mais recorrentes e mais suscitados em provas e concursos públicos. É impressionante como o examinador adora suscitar, adora perguntar sobre competências constitucionais. Aliás, esse é um tema que não interessa exclusivamente ao direito ambiental, não. É um tema que interessa ao direito constitucional, ao direito administrativo, ao direito urbanístico, entre outras áreas do direito. Bom, qual é a base constitucional das discussões que vamos começar a traçar no programa de hoje? Onde se encontra a previsão na Constituição sobre competências constitucionais? Pessoal, se encontra entre o artigo 21 e o artigo 25 e o artigo 30 da Constituição Federal. Recapitulando, artigo 21 ao artigo 25, bem como o artigo 30 da Constituição Federal. Nós vamos dividir a aula de hoje em 4 aspectos, em 4 artigos que nós vamos abordar e traçar as nossas discussões. Vamos falar do artigo 21, do artigo 22, do artigo 23 e do artigo 24 da Constituição de 1988. Antes, porém, é necessário a compreensão de 2 conceitos fundamentais no estudo de competências constitucionais. E quais são eles, doutoras e doutores? O conceito de competência legislativa e o conceito de competência administrativa. E aí você pode me perguntar, Fabiano, o que é competência legislativa e o que é competência administrativa? Quando eu falo em competência legislativa, também conhecida como competência formal ou competência legiferante, atenção para essas terminologias. A competência legislativa pode aparecer na sua prova como competência formal ou competência legiferante. E o que é competência legislativa?
é quando o ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, pode legislar, editar leis em matéria ambiental. Falei competência legislativa, o ente federativo pode editar, pode produzir leis. E eu tenho também a competência administrativa, também chamada de competência material. Novamente, pessoal, muito cuidado, muita atenção no uso dessas terminologias na sua prova. A competência administrativa material é a competência não legislativa. Essa competência administrativa implica no quê? Nas funções governamentais, num campo de atuação político-administrativo do ente federativo. O legislador constituinte, quando fala de competência administrativa, usa vários verbos nessas funções governamentais. A competência administrativa na área ambiental, olha, de maneira bem simples, normalmente implica no quê? Implica na fiscalização, implica no exercício do poder de polícia ambiental, como vamos abordar na aula de hoje. Então, pessoal, competência legislativa, produzir leis. Competência administrativa ou material é aquele campo de atuação dos entes federativos. Nós temos aí as funções governamentais. Todo o estudo, então, da matéria de hoje passa pela competência legislativa e pela competência administrativa. Tudo bem? Então vamos agora realmente começar a nossa jornada nos artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Quando eu falo no artigo 21 da Constituição, eu estou falando da competência administrativa exclusiva da União. Artigo 21, competência administrativa exclusiva da União. Em outras palavras, só a União tem as funções elencadas no artigo 21. Só ela, só a União pode exercer aquelas competências que estão elencadas no artigo 21. E em matéria ambiental, quais são essas competências administrativas que são exclusivas da União? Pessoal, eu vou relacionar para vocês aqui os incisos que é necessário o seu estudo, os incisos que versam sobre questões ambientais no artigo 21. Olha, inciso 19, inciso 20 e inciso 23, ok? Artigo 21, incisos 19, 20 e 23. O que diz o artigo 21, inciso 19? Diz que compete à União instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, bem como definir critérios para a outorga de uso de recursos hídricos. Reparem, instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e os critérios para a outorga de uso de recursos hídricos. Isso compete a quem? À União. A título de curiosidade, esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem como as discussões sobre a outorga de uso de recursos hídricos, já se encontra no nosso ordenamento jurídico. Aliás, nós temos uma lei específica para isso, que é a Lei 9.433 de 1997. A Lei 9433 de 1997 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. E nela nós temos discussões sobre esse sistema nacional, assim como a outorga de uso de